Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Pastor Heraldo Couto. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre a recompensa de quem obedece à voz de Deus. E quero tomar como base no livro de Gênesis, no capítulo 6, os versículos 5, 7 e 8, que assim nos diz: E viu Deus que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só mar continuamente. Disse o Senhor: Destruirei o homem que criei. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Queridos, que vemos que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E diz a Bíblia que a crueldade, a hostilidade, a falta de respeito para com Deus se multiplicou. O homem pecava sem nenhum sentimento de culpa. A imaginação do pensamento era só mar continuamente. O conceito, a ideia era mar sem interrupção. Disse Deus: Destruirei o homem que criei, até os animais, répteis e aves. Esses também sofreram as consequências do pecado. Mas no meio dessa geração má, no meio dessa geração corrupta, tinha um homem que não se corrompeu, Noé. A Bíblia diz que Noé era justo, reto e andava com Deus. Mesmo numa sociedade comandada pelo pecado, os homens se corromperam e se tornaram violentos, corromperam-se fisicamente, corromperam-se moralmente e espiritualmente. Hoje não é diferente. A imoralidade, a devassidão, a falta de respeito para com Deus está presente na sociedade. São ingratos ao seu Criador, a ponto de zombarem de Deus. Em Gênesis 6,12 diz: O homem corrompeu o seu caminho. Corromper é apodrecer. Corromper é adulterar, corromper é perverter. E caminho aqui, a Bíblia está se referindo à vida, como no Salmo 37, 5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele era diferente, ele era reto, ele era justo. Noé estava sempre na presença de Deus. Está escrito no livro de Amós, no capítulo 3, o versículo 7, que diz que o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos. Aí ele chama Noé e diz: Noé, faça uma arca e betume por dentro e por fora. Tape as brechas. A salvação de Noé, de sua família, dependiam deles. O versículo 17 diz que Deus disse: Vou destruir toda a carne, de homens, animais, através do dilúvio. Mas contigo, Noé, estabelecerei
a minha aliança. Noé obedeceu, fez conforme Deus ordenou e começou a trabalhar na construção da sua salvação. Começou a trabalhar na arca. Vou, amados e queridos, conjecturar o que é óbvio, o que é evidente, o que é incontestável. Ele começou a construção da embarcação. Sabe por quê? Porque nós, os iguais, para fazer algo, precisamos de matérias-primas, ferramenta, mas Deus não. Ele traz à existência o que não existe, constrói com a sua palavra. Então Noé começou a trabalhar na construção da arca. Eu imagino que alguém passando perguntou a Noé, não está isso na Bíblia, mas perguntou a Noé dizendo: Noé, o que faz? E ele falou que o Senhor tinha mandado fazer, e que ia construir uma arca, porque Deus ia terminar o mundo através do dilúvio. Desculpe. Então, aquela pessoa achou que era impossível Deus destruir a arca através de um dilúvio. Foi e falou com seus amigos, esposas, e eles não acreditaram. Eu acredito que eles foram lá e perguntaram a Noé: Noé, é verdade que você está construindo uma arca e você diz que Deus vai destruir a água, o mundo através de água? Noé disse: sim. Noé, você está ficando maluco? Você pirou, Noé? Isso não vai acontecer. Voltando, participou também a outras pessoas e mulheres. Eu acredito que algumas foram à casa de Noé e procuraram saber da mulher de Noé se era verdade o que disseram a ela e se a própria esposa acreditava, assim como Noé, o que ele estava fazendo. Ela disse: acredito, e os filhos e nora também acreditaram na revelação que Deus deu a Noé. No capítulo 7, versículo 1, diz que depois que Noé terminou a arca, ordenou: entra na arca com a sua família, pois reconheço que é justo. Deus avisa aos seus servos o que vai fazer. Disse: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. A nossa vitória, meu amigo, meu irmão, está em obedecer. Noé fez como o Senhor ordenou. Você tem obedecido às determinações do Senhor? Noé, sua família foram salvos porque trabalharam para o processo da salvação, construindo a arca. Lá no capítulo 24, versículo 7 de Mateus, Jesus diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, disse Jesus. Então, hoje não é diferente. A maldade, a devassidão, a falta de respeito com os pais, a falta de respeito com os filhos, matando uns aos outros, isso é evidente. Também tem se multiplicado o pecado, mas precisamos obedecer o que o Senhor nos revela através da sua palavra. A sua proteção, querido irmão, querido amigo, vai depender da construção também da sua salvação. É claro que a salvação é através de Jesus, mas você e eu, todos nós precisamos fazer algo para manter esta salvação que Jesus tem entregue para todos, sem exceção. A nossa proteção é Jesus. Agora ele requer dos seus seguidores obediência, vida santa, separação do mal. Também
ele nos alerta através de sinais. Os seus discípulos perguntaram a certa feita ao Senhor Jesus: que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Ele respondeu: acautelai-vos que ninguém vos engane. É preciso ter cautela. Ele disse mais: que virão muitos dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Já vi e ouvir alguns intitulando-se ser Cristo. Eu acredito que muito tem visto isto. Disse mais o Senhor: ouvireis de guerra e de rumores de guerra. O ser humano vive constantemente em guerra, e várias já aconteceram, entre elas 2 guerras mundiais. Jesus orienta dizendo: não vos assusteis. Não sabe que isto é mister que aconteça? É preciso que essas coisas aconteçam, são sinais. Ele disse também que surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Por isso é bom analisar as profecias sobre o crivo da palavra de Deus. Por causa de tudo isto, o amor de muito tem se esfriado, porque são profecias que são falsas, que não se cumprem, são mentiras, e alguns, por não ter sabedoria, cautela, deixam de acreditar naquilo que Deus falou e que é verídico. O que vemos hoje, muitos buscam muita busca de bens materiais e pouco compromisso com Deus. Multidões aceitam a Jesus e multidões apostatam da fé. Ele falou também de outro sinal que é evidente hoje a nós e que estamos passando como peste. Surgiram e continua surgindo várias epidemias, como gripe suína, muitos morreram, gripe espanhola, gripe de Hong Kong, milhões morreram, e hoje H1N1 também, agora o coronavírus, que tem já atingido todo o globo terrestre. São sinais que antecedem a vinda de Cristo, como nos dias de Noé. Amados, não saia da arca, entre aspas. A nossa arca hoje é Jesus. É Ele que nos livra da morte espiritual, da condenação eterna. Pense nisto. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu vou orar por vocês agora, e para que Deus repreenda todo o mal e dê um basta o coronavírus, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, meu Pai, aqui estamos nós em Tua presença. Viemos te pedir, ó Pai Santo, que cubra os Teus servos, especialmente com Teu sangue precioso, que repreenda todo o mal. Quantos de Teus servos já estão infectados com esses vírus, mas nós cremos em um Deus todo-poderoso, um Deus que cura, mas não só os Seus servos, toda a humanidade. Entra com providência, Senhor, entra com a Tua misericórdia, guarda-os e livra-os do mal, agora e para sempre. Tudo isto, ó Deus, nós te pedimos